Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Se você rodar o tempo suficiente, o asfalto para de ser apenas uma estrada e vira um espelho. O problema é o que começa a refletir nele quando você está cansado demais ou sozinho demais. Meu nome é Reinaldo, mas no trecho me chamam de Pé de Chumbo. Tenho 28 anos de estrada, a maioria deles puxando bitrem entre o Centro-Oeste e o Porto de Santos. Eu já vi de tudo: acidente feio de carga viva, neblina que parecia parede de tijolo e até luz no céu, que não era avião. Mas nada se compara ao que eu vivi na BR-364, no interior de Rondônia, em outubro de 2024. Era uma noite úmida. O ar estava tão pesado que o limpador de para-brisa mal dava conta daquela garoa fina e grudenta. Eu estava atrasado com uma carga de soja. O sono batia, mas a meta era chegar em Vilhena antes do sol nascer. O rádio PX estava mudo, só chiado. Um silêncio que incomodava, sabe? Lá pelas 03h30 da manhã, o farol pegou um vulto no acostamento. Era um homem. Ele usava um uniforme de operário de estrada, aquele laranja refletivo, mas as faixas de sinalização estavam apagadas, cobertas de lama. Ele segurava uma bandeira de pare. Eu reduzi. Estrada em obra à noite é um perigo. Parei o caminhão uns 10 metros dele. O motor do meu Scania roncava baixo, vibrando a cabine. O homem não se mexia, ele não olhava para mim, ele apontava a bandeira para o chão. Coloquei a cabeça para fora. E aí, patrão, tá interditado? Ele não respondeu, mas lentamente ele levantou a mão livre e apontou para o meu retrovisor. Eu olhei. No espelho da esquerda não vi nada além do breu. Olhei para o da direita. No último plano, lá no fim da minha carroceria, vi algo que fez meu couro cabeludo formigar. A lona do meu segundo vagão estava levantada, e tinha algo saindo de lá. Não era uma pessoa, era uma mão comprida, pálida, com dedos que pareciam ter juntas a mais. Ela estava tateando o asfalto enquanto o caminhão estava parado. Voltei o olhar para o operário na frente do caminhão. Ele tinha virado o rosto para mim. Onde deveriam estar os olhos, só havia buracos fundos, cheios daquela mesma lama do uniforme. E a boca dele. A boca estava costurada com arame farpado. Ele fez um sinal de silêncio com o dedo, enquanto o arame cortava a pele dele e o sangue preto escorria pelo queixo. Pai, meu Deus! Eu gritei, engatando a primeira com tudo. O Scania urrou. Eu não queria saber de obra, de buraco, de nada. Eu só queria sair dali. Enquanto eu arrancava, ouvi um som que nunca vou esquecer. Tum, tum, tum. Alguém ou algo estava correndo em cima do teto da minha cabine. O peso era absurdo. O teto de metal começou a ceder, amassando para dentro, bem em cima da minha cabeça. Eu via o formato de 2 pés se marcando no forro da cabine. Eram pés pequenos, como de criança, mas o impacto era de uma marreta. Liguei a luz interna. O rádio PX disparou num grito de estática. No meio do chiado, uma voz de mulher chorando começou a dizer o número da minha placa repetidamente. GKK 20, GKK 20... Ajuda ele tá com fome. Eu pisei fundo, 80, 90, 100 quilômetros a quilômetro. O caminhão balançava naquelas curvas perigosas. Pelo retrovisor interno, eu vi o vidro traseiro da cabine. Havia um rosto colado ali. Era o operário, mas ele estava de cabeça para baixo, grudado no defletor de ar. O arame farpado da boca dele tinha sido arrancado e ele sorria para mim. Os dentes eram pontiagudos, como de piranha. Ele bateu no vidro com a cabeça. 1 vez, 2. Na terceira, o vidro trincou em teia de aranha. Eu entrei em pânico. Peguei um terço que ficava no painel e comecei a berrar qualquer reza que me vinha à cabeça. O caminhão começou a cheirar a bicho morto e fumaça de freio. De repente, o peso no teto sumiu. O rosto no vidro desapareceu.
O silêncio voltou, mas era um silêncio de túmulo. Dirigi sem parar até o primeiro posto com luz forte. Quando estacionei debaixo dos refletores, eu estava ensopado de suor, tremendo tanto que não conseguia soltar o volante. O frentista veio vindo, estranhando o meu estado. Ô, motorista, tá passando mal? Eu não conseguia falar. Só apontei para o teto da cabine. O frentista subiu no estribo e olhou lá em cima. Ele pulou para trás na hora, fazendo o sinal da cruz. Vem ver isso aqui, pelo amor de Deus! Eu desci com as pernas bambas. No teto da cabine havia as marcas fundas de 2 pés pequenos queimadas no metal. E, espalhado por toda a lona do caminhão, havia marcas de mãos ensanguentadas, mas o sangue era preto e fétido. Mas o que me fez querer abandonar a profissão ali mesmo foi o que achamos preso no trinco da porta do motorista. Havia um pedaço de uniforme laranja, sujo de lama, e enrolado no pano estava o dedo de uma criança, ainda fresco, com uma aliança de ouro que eu reconheci na hora. Era a aliança da minha esposa, que tinha morrido num acidente de carro naquela mesma estrada, 10 anos antes. Hoje eu só puxo carga de dia, e se vejo qualquer sinal de pare em estrada deserta, eu não reduzo. Eu acelero. Porque eu sei que no escuro da 364, os mortos não querem sinalizar a estrada. Eles querem companhia para o próximo trecho. Eu faço esse trecho da Regis Bittencourt há mais de 20 anos. Chamam de Rodovia da Morte, por causa dos acidentes, das curvas traiçoeiras da Serra do Cafezal. Mas quem vive na cabine sabe que o perigo real não é o asfalto. O perigo é o que caminha sobre ele quando os faróis apagam. Eram 03h15 da manhã. Uma daquelas noites em que a chuva fina não lava a pista, só deixa tudo engordurado, um sabão misturado com óleo diesel e fuligem. Eu estava subindo a serra, carregado com 30 toneladas de soja. O Scania R440 gemendo baixo na reduzida. O rádio PX estava mudo, nem chiado, nem conversa fiada de cristal, esposa ou aviso de polícia. Um silêncio que zumbia no ouvido. Foi quando eu vi o 1113. Quem conhece caminhão sabe. Um Mercedes 1113 azul, muriçoca velha, cara chata. É relíquia. Mas não deveria estar ali, parado no acostamento estreito de uma curva cega, sem triângulo, sem pisca-alerta. Nada. Apenas a carcaça escura se fundindo com a neblina. Meu instinto de estradeiro gritou para eu seguir. A regra é clara. Na madrugada você não para. Pode ser isca de assalto, pode ser quadrilha de desmanche. A porta do motorista estava escancarada e havia uma mão pendurada para fora, inerte, pingando algo que parecia escuro demais para ser óleo. Capê, alguém na escuta? Tem um companheiro parado no quilômetro 340. Parece emergência médica. Chamei no rádio. Silêncio. Parei o Scania uns 50 metros à frente, o coração batendo na garganta. Peguei a lanterna de metal pesado que deixo embaixo do banco, serve para iluminar e para conversar se alguém tentar subir na cabine, e desci. O frio da serra cortou minha pele, mas o suor escorria pelas minhas costas. O som da estrada era opressor. Não passava ninguém, só o barulho da chuva batendo nas folhas da Mata Atlântica. Caminhei em direção ao 1113. O cheiro chegou antes de mim. Não era cheiro de motor quente nem de freio queimado. Era um cheiro adocicado, podre, ferroso. Cheiro de açougue que esqueceu a carne fora da geladeira. Iluminei a cabine, vazia. A mão que eu tinha visto não estava mais lá, mas o estribo de metal estava manchado de vermelho vivo, fresco, misturado com a chuva. Apontei a luz para dentro. O banco estava rasgado, espumas velhas saindo, e no painel, onde deveria estar o rádio, havia apenas um buraco negro com fios pendurados. Foi então que ouvi. Scratch, scratch. Vinha da carroceria. Era um baú de madeira alto, coberto por uma lona preta, pesada, amarrada com cordas de sisal que pareciam podres. O som
Era de algo sendo arrastado lá dentro. Algo pesado sendo puxado contra a madeira áspera. "Ô companheiro!" gritei, minha voz falhando. "Tá precisando de ajuda?" O barulho parou instantaneamente. Dei um passo para trás. A lona na parte traseira do caminhão se moveu, não pelo vento. Alguém estava lá dentro, pressionando o tecido. Uma forma se desenhou contra a lona molhada. Parecia uma mão, mas os dedos eram longos demais. Eram articulados de um jeito errado, como se tivessem quebrado e colado de volta. Minha respiração travou. Apontei a lanterna para o fecho da lona. Lentamente, uma cabeça surgiu por uma fresta. Não era um assaltante. Não era um motorista bêbado. Era um homem, ou o que sobrou de um. A pele do rosto parecia cera derretida, pálida e esticada, cobrindo os olhos de tal forma que só restavam 2 fendas escuras. Ele vestia uma camisa de flanela imunda, encharcada daquele líquido escuro. Ele não piscou. Ele apenas sorriu. Um sorriso que ia de orelha a orelha, mostrando dentes que pareciam ter sido lixados até virarem pontas. Ele colocou o dedo indicador, preto de graxa e sangue, sobre os lábios. Shhh! O som sibilou, mais alto que a chuva. A carga acorda. Senti o chão tremer. Não era o meu caminhão, era o dele. O Mercedes velho, desligado, começou a vibrar. A carroceria inteira sacudiu violentamente, como se houvesse gado lá dentro se debatendo. Mas não era gado. Os sons que escapavam da lona eram gemidos. Dezenas deles, abafados, gorgolejantes. Vozes humanas pedindo socorro, chorando, amontoadas. Eu não pensei. O pavor é um combustível potente. Girei nos calcanhares e corri para o meu caminhão. Ouvi o estalo da porta do 1113, batendo atrás de mim e passos pesados, botas estalando no asfalto molhado, correndo na minha direção. Eu nunca subi naquela cabine tão rápido na vida. Tranquei a porta, girei a chave. O motor de arranque engasgou. Vamos, vamos, porcaria! Gritei batendo no volante. No retrovisor, vi o homem parado ao lado do meu tanque de combustível. Ele não tentou abrir a porta. Ele apenas encostou o rosto no vidro da minha janela. O bafo condensou no vidro frio. Ele desenhou algo com o dedo na janela embaçada, enquanto me olhava com aquelas fendas negras. O motor rugiu. Soltei o freio de mão e arranquei, cantando pneu no asfalto molhado, jogando a traseira para o meio da pista. Não olhei para trás. Acelerei serra acima, ignorando radares, ignorando curvas, rezando para ver qualquer luz, qualquer posto policial. Só parei 50 quilômetros depois, num posto grau iluminado como um estádio de futebol. Entrei no pátio tremendo, quase derrubei a bomba de diesel. Desci do caminhão com as pernas bambas, precisando de café, precisando de gente. Foi quando dei a volta no caminhão para checar os pneus. Na poeira da lateral da minha porta, onde ele tinha encostado, não havia marca de mão humana. Havia uma mancha gordurosa, preta, e no vidro, onde ele desenhou com o dedo, a mensagem ainda estava lá, brilhando contra a luz do posto. KM 340. Eles ainda têm fome. Eu nunca mais parei naquele trecho. E às vezes, quando o rádio PX chia tarde da noite, eu juro que ouço, no meio da estática, o som de madeira arranhada e aquele sussurro pedindo silêncio. Essa aconteceu comigo faz uns 3 anos, na subida da Serra do Espinhaço, em Minas. Quem é estradeiro sabe. Tem lugar que não é feito pra gente, é feito para o mato, e a gente só tá de passagem. Eu estava no volante de um Volvo FH 440, carregado até a tampa com bobina de aço. Era 00:30 e pouco, lua minguante, daquelas que não iluminam nada, só deixam as sombras mais compridas. O asfalto estava seco, mas o ar estava pesado, sabe? Um cheiro de terra molhada, sem ter caído uma gota de chuva. O rádio PX estava num chiado só. Eu tentava mudar de canal para ver se achava algum colega para trocar uma ideia e espantar o sono, mas só vinha aquele barulho de estática. Shhh! De repente, o chiado parou. Ficou um silêncio oco dentro da cabine. E aí,
Uma voz de criança, juro por tudo que é mais sagrado, saiu pelo alto-falante do rádio. Tio, me dá carona? Tá frio aqui fora. Meu sangue virou gelo na hora. Olhei para o rádio, desliguei o botão no susto, mas a voz não vinha do aparelho. Parecia que vinha de trás do banco, no leito onde eu durmo. Eu não tive coragem de olhar. Se você olha, você aceita que é real, e se é real, você enlouquece. Meti o pé no acelerador, o motor roncou alto, as bobinas pesando lá atrás. Eu só pensava em chegar num posto de fiscalização ou qualquer lugar com luz. Foi quando o farol alto pegou algo na beira da estrada. Tinha uma figura parada no acostamento. Um homem alto, muito magro, usando um chapéu de palha desfiado que escondia o rosto todo. Ele estava de costas para a pista, olhando para o mato. Mas o estranho não era ele estar ali. Era o que ele estava fazendo. Ele estava segurando uma corda. E essa corda entrava mato adentro, esticada, como se ele estivesse segurando algo muito pesado que não queria sair da escuridão. Quando eu passei por ele, o caminhão deu um solavanco. Senti um peso absurdo, como se o freio de mão tivesse sido puxado de uma vez. O motor quase morreu. Olhei pelo retrovisor de espia e o que eu vi me faz acordar gritando até hoje. A corda que o homem segurava não ia para o mato. Ela estava amarrada no meu para-choque traseiro. O desgraçado estava sendo arrastado pelo caminhão a 80 por hora, mas ele não caía. Ele corria com passos largos, sobre-humanos, mantendo a corda esticada, vindo em direção à carroceria. E o pior, ele começou a subir. Eu via pelo espelho ele escalando as cordas da lona com uma agilidade de bicho, de aranha. Eu entrei em pânico. Comecei a serpentear o caminhão na pista para ver se ele caía, mas o peso só aumentava. O caminhão inclinava para a esquerda, para a direita, conforme ele se movia lá atrás. Aí ouvi as batidas. Toque, toque, toque. No teto da cabine, logo acima da minha cabeça, o cheiro de carniça infestou o ar-condicionado. Um cheiro de bicho morto no sol há dias. Eu não olhei para o teto solar. Eu foquei no asfalto, chorando, rezando tudo que eu lembrava da época de coroinha. Tio! A voz de criança voltou, mas agora era uma voz arrastada, grossa, saindo de uma garganta cheia de areia. Abre a porta. O pai quer entrar. Nesse momento, eu vi uma mão comprida, com unhas pretas e lascadas, descer pelo lado de fora do vidro do motorista e começar a tentar puxar a maçaneta. Eu não parei. Eu não reduzi. Se eu batesse, eu morria ali. Se eu parasse, eles entravam. Eu fechei os olhos por 2 segundos e gritei: "Em nome de Deus, me deixa em paz." Deu um estalo metálico, como se um cabo de aço tivesse rompido. O caminhão deu um pulo para frente, livre do peso. O cheiro sumiu. O rádio voltou a chiar normal. Eu só parei no posto da polícia rodoviária, uns 30 quilômetros depois. Desci do caminhão tremendo tanto que mal conseguia parar em pé. O policial veio me perguntar o que houve, achando que eu estava infartando. Fomos olhar a traseira do caminhão. Não tinha ninguém. Mas no meu para-choque de aço tinha a marca de uma corda de sisal queimada, como se alguém tivesse segurado o caminhão com uma força impossível. E na lona do baú, do topo até a base, tinha 4 rasgos profundos de garras. O policial me olhou para o mato escuro da serra e só disse uma coisa: "Bebe um café e espera o sol nascer, motorista. Você não foi o primeiro a passar por aqui hoje." Desde esse dia, eu não viajo mais depois das 10 da noite. E toda vez que passo por aquela serra, eu desligo o rádio e cubro o leito com uma manta preta. Porque eu sei que, naquelas curvas, tem algo que ainda está esperando a carona que eu não dei. Se você rodar o tempo suficiente nessas estradas, você entende que o asfalto tem memória, e algumas memórias não querem ser esquecidas. Meu nome é Gilberto, mas no rádio me chamam de Sombra. Tenho 30 anos de trecho. Eu achava que já tinha visto todo tipo de assombração. Luz que persegue caminhão, neblina que vira parede, mulher de branco no acostamento. A gente se acostuma.
Mas o que aconteceu comigo na BR-242, no interior da Bahia, em uma madrugada de 2024, me fez entregar as chaves e nunca mais subir em uma cabine. Eu estava descendo a Serra do Sincorá com uma carga de peças agrícolas. Passava das 03h15. O rádio PX estava mudo, só aquele chiado de estática que parece que tem alguém soprando no seu ouvido. A estrada estava um breu só, e a garoa fina fazia os faróis refletirem nas folhas das árvores, criando vultos que pareciam correr ao lado do caminhão. Foi quando eu vi. No meio da pista, bem na minha frente, tinha um garoto sentado num triciclo de plástico vermelho. No meio do nada, no meio da serra, pisei no freio com tudo. O caminhão deu um solavanco, as peças lá atrás gritaram no metal e eu parei a poucos metros do menino. O coração parecia que ia pular pela boca. Ô, moleque, tá maluco? Gritei abrindo a janela. O garoto não se mexeu. Ele estava de costas para mim, vestindo uma camisa de listras amarelas, muito limpa para quem estava no meio da lama. Ele não respondeu, mas lentamente ele levantou o braço e apontou para a minha cabine. Achei que ele estava com medo. Abri a porta e desci com a lanterna na mão. O frio que fazia lá fora não era normal. Era um frio seco que cortava a pele. Cadê seus pais, menino? Vem cá, sai da pista. Quando cheguei perto, o garoto desapareceu. Simplesmente sumiu, como se fosse fumaça soprada pelo vento. Só ficou o triciclo vermelho, parado, balançando sozinho. Senti um arrepio que subiu da sola do pé até o topo da cabeça. Voltei para o caminhão querendo sumir dali. Mas quando fui subir o degrau da cabine, eu vi algo que me paralisou. No estribo do caminhão havia marcas de mãos pequenas, feitas de lama preta. Mas as marcas não vinham de baixo do chão, elas vinham de dentro da cabine. Subi devagar, segurando a faca que eu deixo debaixo do banco. O interior do caminhão estava com um cheiro insuportável de água de cemitério, aquele cheiro de flor podre. Olhei para o banco do carona. Estava vazio. Olhei para a cama atrás dos bancos. Vazia. Respirei fundo, tentando me acalmar. É o cansaço, Gilberto. Você está vendo coisa, pensei. Liguei o motor e engatei a primeira. Foi quando eu olhei para o retrovisor interno, aquele que a gente usa para ver o que acontece dentro da boleia. Pelo espelho, vi que o banco do carona não estava vazio. Havia um homem sentado ali. Ele era enorme. Usava um chapéu de palha enterrado no rosto e uma camisa de listras amarelas, igual a do menino. Só que a camisa dele estava encharcada de sangue escuro. Ele não tinha olhos. No lugar deles havia 2 moedas de bronze antigas, cravadas nas órbitas. Ele esticou a mão pálida e segurou o meu braço que estava no câmbio. A mão dele era fria como um bloco de gelo. Não para o caminhão, Sombra. A voz dele saiu como um gorgolejo, cheia de líquido. Se você parar, a gente desce. E a gente ainda não chegou em casa. Tentei gritar, mas minha garganta fechou. Eu não conseguia soltar o volante. O caminhão começou a acelerar sozinho. Eu pisava no freio e o pedal estava duro, como se tivesse uma pedra debaixo dele. O rádio PX ligou sozinho no volume máximo. Não era música, era o som de um acidente. O som de metal retorcendo, vidro quebrando e os gritos de uma criança chamando pelo pai. O som vinha de dentro da minha cabine. Olhei para o lado de novo. O homem não estava mais lá. Mas o banco do carona estava molhado e no painel, escrito com o dedo na poeira, estava o nome da minha cidade natal e a data do dia seguinte. Dirigi em transe por horas. Quando o sol começou a nascer, o caminhão parou sozinho na frente de um cemitério de beira de estrada. O motor morreu e as luzes apagaram. Desci do caminhão tropeçando. Na entrada do cemitério havia uma placa de mármore nova, esperando para ser colocada. Nela estavam gravados 2 nomes, o meu e o do meu filho, que tinha morrido em um acidente comigo naquela mesma curva, 20 anos atrás. Fui ver a carga. O lacre do baú estava rompido. Quando abri, não havia peças agrícolas. O baú estava cheio de terra fresca e coroas de flores.
Entreguei o caminhão para a empresa naquele mesmo dia. Hoje, eu não chego nem perto de uma rodovia depois que o sol se põe, porque eu sei que eles ainda estão lá esperando o próximo motorista parar. E eu ainda sinto toda noite a marca daquela mão gelada no meu braço, me lembrando que, para quem vive na estrada, o destino final nem sempre é uma cidade. Meu nome é Jefferson, mas no rádio sou o estradeiro. Puxo carga pesada há 15 anos. O que eu vou te contar aconteceu na BR-116, na região de Registro, o famoso Trecho da Morte, em julho de 2024. Era uma noite de neblina tão fechada que o farol de milha batia nela e voltava. Parecia que eu estava dirigindo contra uma parede de fumaça branca. Eu estava com um Mercedes Actros, carregado com bobinas de aço. Peso bruto, o silêncio da madrugada só era quebrado pelo assobio do turbo e o chiado do rádio PX. Lá pelas 03h40, o rádio deu um estalo. "Tá chegando, estradeiro! Tá chegando!" A voz era chiada, distante. Achei que era algum colega de trecho querendo assunto para espantar o sono. Apertei o PTT. "Tô no QTH da neblina, parceiro." "Quem tá no CAP?" Silêncio, só estática. Mas aí, no meio do ruído, ouvi um som de choro. Um choro de mulher, baixinho, que parecia vir de dentro da cabine, lá de trás da cama. Meu sangue gelou. Olhei pelo retrovisor interno. Nada. "É o cansaço", pensei. Mas o cheiro mudou. O cheiro de diesel e estofado deu lugar a um cheiro insuportável de gardênias. Aquele cheiro doce e enjoativo de flores de velório. De repente, o caminhão deu um solavanco. O manômetro do ar caiu de uma vez. O freio motor ativou sozinho. E o caminhão começou a segurar, roncando alto, como se eu estivesse subindo uma serra de 45 graus, mas a pista era plana. Olhei para o retrovisor da esquerda. No meio da neblina, iluminado pelas lanternas laterais do baú, eu vi um braço. Um braço pálido, comprido demais, que saía debaixo da carroceria e segurava a roda do truque. O braço estava tentando parar o pneu na mão. O atrito da carne com a borracha quente fazia subir um cheiro de couro queimado. "O que é isso, meu Deus?" gritei, pisando fundo. O rádio PX ligou no volume máximo sem eu tocar nele. "Abre a porta, Jefferson. Tá frio aqui fora. Abre a porta." A voz agora era da minha ex-mulher, que tinha morrido num acidente de ônibus naquela mesma rodovia 5 anos antes. A entonação, o jeito de falar o meu nome, era ela. Senti um peso no estribo do caminhão. A cabine inclinou levemente para a esquerda. Pelo canto do olho, vi uma mão bater no vidro da janela. Uma mão cheia de anéis antigos, com as unhas arrancadas e os dedos em carne viva. Toque, toque. Toque. Eu não olhei. Sabia que se olhasse, eu não voltaria para casa. Fixei o olho na faixa branca da estrada e comecei a berrar o Salmo 91. O vidro da janela começou a embaçar de dentro para fora. No meio do vapor, uma frase foi sendo escrita, como se um dedo invisível estivesse desenhando no vidro. "Me dá uma carona até o QM412. O QM412 era exatamente onde o ônibus dela tinha despencado. O caminhão começou a balançar violentamente, como se mãos gigantes estivessem chacoalhando a carreta. Eu ouvia o aço das bobinas estalar lá atrás. O barulho de unha riscando a lataria da cabine era ensurdecedor. Screech! Screech! De repente, a pressão do ar voltou ao normal. O cheiro de flores sumiu. O caminhão deu um pulo para frente, como se tivessem soltado um cabo de aço que o prendia. Parei no primeiro posto que encontrei. Eu tremia tanto que precisei de ajuda para descer da cabine. O frentista olhou para o meu caminhão e deixou o galão de óleo cair no chão. "Ô, motorista, o que aconteceu com o seu bruto?" Eu desci e fui ver. Nas laterais da cabine, na pintura nova do Mercedes, havia centenas de marcas de mãos. Marcas profundas, como se tivessem sido gravadas no metal com ácido. E no vidro da janela, a frase escrita no vapor tinha sido queimada no vidro.
ficou permanente. Mas o que me fez cair de joelhos foi o que eu achei preso na maçaneta da porta. Um cacho de cabelo loiro, comprido, preso num elástico que eu mesmo tinha dado para minha mulher um dia antes dela viajar. O cabelo ainda estava úmido e tinha cheiro de terra de cemitério. Entreguei a carga e pedi as contas. Hoje trabalho em depósito, carregando empilhadeira. Ganho menos, mas durmo em casa, porque eu entendi que na 116 à noite você nunca está sozinho na boleia. Tem gente que nunca completou a viagem e está apenas esperando o próximo caminhão passar para tentar chegar ao destino final.